queria pedir perdão para Deus, né? E em segundo lugar, queria pedir perdão para minha mãe pelo que eu fiz. E em último lugar, queria que a vítima perdoasse eu, né, pelo que eu fiz aí. Feito esse negócio aí com ela aí, que não foi legal. Ah, minha vida não tem minha mãe, só tem meu pai perto de mim, só. Minha mãe se encontra privada. Ah, minha vida lá fora, só Deus mesmo, só. A primeira vez que eu cheguei na Fundação Jacareí ali, aí eu cheguei lá, tava tendo uma visita lá no pessoal ainda, que eu me recordo. Aí eu fui, subi lá pra cima, eles me deram a roupa, colchão, coberta, um lençol e uma toalha. Aí eu fui, entrei colocaram no dormitório 10, aí chegou lá, tinha não era no 10, era no 3 mesmo. Tava eu e mais 3 meninos. Aí depois eu comecei a sair lá pra ir pra escola, tava tendo as aulas lá. Aí depois os outros dias agora, tô fazendo uns cursos. Tem um curso que eu tô fazendo agora de hambúrguer, eu fiz o Telemart e tô estudando, terminando lá, que eu repeti já 3 vezes. Agora tentando terminar lá dentro, estudar, porque quero ter um bom futuro, né? E pretendo quando sair fazer uns cursos técnicos também. Ah, meu dia a dia é tranquilo. Ah, não acorda, 6h30 da manhã, desce pro refeitório, toma um café da manhã, vamos pras aulas, aí vai aprendendo cada dia mais. Nós temos diversas atividades, são divididas em escolar, de educação profissional básica, arte e cultura. Temos atendimento religioso através do PAR, né, que é o Programa de Assistência Religiosa. Com relação à escola, nós temos como acontece normalmente. Então as aulas começam às 7h10, vão até 12h30. São professores do projeto Fundação Casa. Então eles passam por entrevistas, são avaliados por nós, pela escola vinculadora, que no nosso caso chama Mansa Dia Sampaio, fica no Terra de São João, em Jacareí. Tá? Temos 8 professores das diversas áreas que são engajados, interessados, né, e realmente passam muito amor, muito carinho, muita dedicação no que fazem. Com relação à educação profissional básica, nossa parceria com o Senac São José dos Campos, que tem diversos módulos de 50 horas por ciclo. Então são 4 cursos por ciclo. Então hoje nós temos preparo de hambúrguer, temos básico em Excel, temos roteiro de histórias em quadrinhos e introdução à logística. E referente à arte e cultura, que é uma parceria com o SEDAP, uma instituição de Campinas, que nos ajuda aqui com artes plásticas, e o Projeto Guri, com o Polo de São José dos Campos, com o violão. Ah, fazer curso, né, só? Qualquer um, só. Ou aprendendo coisas novas, pra mim tá bom, só. Igual eu tive uma oportunidade de fazer curso de bibliotecários. A senhora Renata, a senhora Roberta fez o privilégio de estar colocando esse curso para me conhecer sobre o que é melhor na biblioteca, ver como que organiza os livros. Ah, foi interessante, ó. Aí eu pude estar aprendendo, até mesmo eu tomo conta da biblioteca da Fundação Casa Jacareí. Meu primeiro pensamento é focar na minha caminhada para fazer amigo para ir embora, né, só? Porque não é a primeira vez que eu tô aqui, só. É a 5ª vez. Aí eu foco na minha caminhada, só, para me fazer amigo para ir embora, para me ser alguém, né, só? Porque já basta. Pelas amizades. Os outros falando na cabeça também. Foi por influência dos meus irmãos, só. Fui querer ser o caminho dos meus irmãos. Acabei se tornando o que eu sou hoje e eu tô aqui cumprindo medidas socioeducativas, só. Chamaram eu pra ir, né? Aí eu não tava muito querendo ir, ficaram muito na minha cabeça, tava precisando de dinheiro também. Aí eu acabei indo, né? Minha função, só. Já cheguei a vender, já cheguei a gerenciar. Foi o roubo de residência, 57. Por dia, só, onde eu moro, só, ganha bastante, só. Uns R$500 por dia, até R$1.000, só. Eu procuro não ficar muito na minha cabeça que os outros pensam, né? Porque um monte de gente, cada hora
algumas pessoas falam, sabem criticar a gente, mas a gente tem que tentar levar, né, da melhor forma. Ah, Saulo, igual eu falei pra minha assistência social, quero sair pra sociedade, aprender a cortar cabelo melhor e abrir um comércio pra cortar cabelos. Agora mesmo eu estava fazendo um contato para ver se a gente consegue um curso de cabeleireiro para um adolescente. Então são adolescentes que a gente consegue entender que tem uma maturidade e que tem a possibilidade da gente estar fazendo esse encaminhamento. Seria o perfeito? Seria que a gente conseguisse encaminhamentos desse tipo para todos os adolescentes, né? Ou seja, um projeto de aprendiz ou mesmo um emprego, como se teve, né, adolescentes que já saíram daqui para um trabalho mesmo. Mas é algo, eu acho que são passos que a gente vai dando, às vezes, né, alguns momentos com maior sucesso, outros com menor, mas são coisas que a gente vai sim buscando a cada dia, tá crescendo, tá buscando, porque faz parte do projeto individual. De repente, para um adolescente de 15 anos, trabalhar não é o plano individual dele, né? Seria buscar o estudo, seria buscar um curso técnico ainda. Só que a gente tem adolescente de 18 anos que de repente precisa da inserção no mercado de trabalho. Por isso que a gente trabalha com o PIA, o Plano Individual de Atendimento. Para cada um a gente tem um foco, né? De repente, para um adolescente, o ganho dele é chegar na fundação e ter um ganho escolar que foi perdido. Só agradecer, né, pela essa oportunidade que eu achei que eu não ia ter, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Se Deus quiser, eu vou ter mais uma aí do dia inteiro, que essa é de 2 horas só pra ver como que é, né? Mas se Deus quiser, eu agradeço também a oportunidade que eles me deram aí, e é isso. Me sentindo feliz demais, não tem nem como explicar. Uma felicidade que eu nunca tive. Pra gente que é mãe, nossa, nunca esperava isso, né? Então, muita dor. Passei muito mal, porque muitos julgam os pais, né? Não é isso que a gente ensina para os filhos. Principalmente a gente aqui conversava muito com ele. Falava o certo, né? Mas não ouve. Então, muito é os pais que acabam sendo, acho que é culpado. Espero que ele, né, mude, que agora ele viu que não é o que ele achava que era, né? Então ele teve a experiência agora. Então, acho que daqui em diante ele é outra pessoa. A questão do projeto, isso daí é algo de toda a equipe, né? Tanto dos servidores, de todas as áreas, né? Que é um projeto que tem que ser bem discutido, bem conversado muito bem com o judiciário, né? Temos que ter o apoio do judiciário, porque a gente pega um menino e vai pôr ele dentro de casa, dentro da comunidade, né? Então é algo que tem que ser caminhar muito junto, né? Então, assim, os servidores do CASA, né, vamos dizer assim, compraram a ideia, né, entenderam a proposta, entenderam a importância disso na vida do adolescente. E, com certeza, os adolescentes aqui, eles têm as metas, né? E para chegar a uma visita, antes disso já foi várias coisas construídas com eles, né? Não é simplesmente escolhido de forma aleatória. Ele tem que cumprir, tem que ter o bom comportamento, tem que ter o bom envolvimento com a sala de aula, com as atividades propostas, ter, né, uma reflexão boa já do que compreende a minha vida com a família, o quanto essa família é importante na minha vida. Então é uma série de coisas, né, que não só dos meninos, não só dos servidores, não só do judiciário. Tem que essas três perspectivas caminharem juntas, né?
projetos da Fundação Casa, esses que eu citei, essas parcerias todas, eles têm há muito tempo. O que a gente pode, o que eu posso falar é que o adolescente vive quando ele é inserido nessas atividades. A partir do PIA, né, uma avaliação com a família, com a equipe de referência, psicólogo, assistente social, um agente educacional, enfermeiro, o adolescente, um encontro onde se conversa sobre quais são as melhores ações para o período de internação dele conosco, né, as atividades que ele deve cumprir. Que nós percebemos mudança, que eu percebo mudança, muita. Né, o adolescente tem se mostrado muito interessado, tanto em relação às questões relativas à empregabilidade e escolarização, como à arte e cultura. No caso, o violão é um exemplo, temos quase a casa inteira tocando violão hoje, que é muito raro. A variação é catastrófica, né? Nós vivemos uma situação de muita deterioração da estrutura social, da família principalmente, e da sociedade como um reflexo dessa desestruturação da família. Então, o cenário do álcool e da droga é preocupante, muito preocupante. Com certeza, os números nossos estão ligados a consumo e venda de drogas. Aqui, eu atuando e vendo o colega atuar na área do ato infracional, né? Uma média diária de 3, 4 adolescentes que chegam presos, né, apreendidos, a maioria deles por conta do tráfico de drogas. Né? Esses adolescentes somando por semana 15, no final do ano, uma conta rápida, 600, 700 adolescentes trazidos aqui. E a gente é responsável por toda, né, o dia a dia do adolescente, né, desde a entrada dele, que é no artigo 108, né, que é onde ele vem em custódia, né, aguardando a audiência com o juiz. Né? Então, primeiro a gente faz, ele tem esse primeiro momento, que conforme, né, o ECA tem os 45 dias que ele vai ficar no artigo 108. Nesse período ele tem que receber a sentença do juiz. Será uma internação ou uma liberdade assistida, uma semi-liberdade ou mesmo uma remissão, né, colocando que ele não tem culpa do que ele está sendo acusado. Quando ele chega, né, a gente já recebe ele pela equipe de referência, a gente já faz um acolhimento a esse jovem, explicando o que vai acontecer com ele aqui, como que vai ser, né, que ele vai estar sendo acompanhado, que a família vai ser chamada, que essa família também vai ser, né, entrevistada, vai ser proposta algumas coisas para essa família e para esse adolescente. No artigo 108, ele passa pelo projeto, né, do PEC, onde ele vai estar tendo aula, todo mundo junto, e vai estar aguardando. Né? Nisso é construído o relatório polidimensional, que vai com ele para o dia da audiência, né, onde vai estar sendo feito um psicodiagnóstico, né, desse adolescente em todas as áreas. Se ele estava estudando, o que ele estava fazendo, toda a história, contando um pouquinho da história dele até chegar aqui na Fundação Casa. Daí ele vai para a audiência e nessa audiência é determinada qual a medida cabe a ele. Ele sendo internado, né, daí a gente vai fazer uma nova proposta, onde nós temos 45 dias, né, onde nós inserimos já de imediato na escolarização formal e nas atividades que nós temos de arte e cultura, esporte, né, lazer e profissionalizante. Então, ele vai ser acompanhado por uma equipe, onde nós chamamos de equipe de referência, onde tem um psicólogo, um assistente social, um profissional da saúde, um agente de apoio socioeducativo e um profissional da educação. Essas cinco pessoas, elas vão acompanhar esse adolescente, vão sentar com ele e montar o projeto, né, que é o PIA, o Plano Individual de Atendimento, onde vai ser traçado metas que vão ser acompanhados por essa equipe. Ele conseguindo concluir essas metas, né, ele vai estar pronto para estar indo embora,
né? Ele tem que estar contribuindo no desenvolvimento. Tem metas que são para ele, são metas que são da família, que ele vai ter que estar construindo ao longo da medida. O menino, a menina, né? Ele tem a impressão que ele vai ganhar dinheiro fácil, né? E não vai acontecer nada com ele, né? Só que está enganado. Primeiro, assim, o dinheiro não é fácil, ele está perdendo os anos da vida dele, né? Ele está contribuindo para uma desgraça social. A gente tem aí pessoas dependentes químicas, crianças, mulheres, gestantes, né? Gerando filhos com problemas de saúde por conta da droga, né? E temos aí uma Fundação Casa, né, que vocês conhecem, lotada em todo o estado, de adolescentes que são presos, são apreendidos, né? E ficam presos. Podem ficar até 3 anos. Quer dizer, na realidade, eu acredito que a lei não é o problema, né? É que nós temos que cumprir a lei talvez com um pouco mais de rigor, né? Eu acho que aqui a gente precisa talvez ter um pouco mais de rigor no cumprimento da lei. Ou seja, hoje o ECA autoriza a prisão, o nome é apreensão, mas é a mesma coisa, né? Em flagrante, a prisão durante o processo, né? E a apreensão depois para os fatos graves. Os fatos que têm gravidade, e o tráfico de drogas é um fato grave, é um crime hediondo, né? Tanto que um adulto pode ser preso com pena de 5 a 15 anos. Então o adolescente também tem que sentir que esse é um fato que causa uma desgraça social e que é um crime grave e que ele tem que ser responsabilizado, né? Quando me é dado atuar nessa área, a gente procura ter rigor, né? Não fazer tirar esse imaginário do adolescente de que ele vai ser pego e vai ser solto logo em seguida, né? A ideia não é essa, não. A lei oferece instrumentos para que ele fique apreendido. O tempo de internação, ele pode ser até os 3 anos, como determina o ECA, né? Ou se o adolescente chega aqui, ele cometeu um ato infracional, ainda tinha 17 anos, 16 anos, só que por algum motivo a internação só se veio com 19 anos, ou só foi, a busca e apreensão só acabou acontecendo depois, ele tem o limite dos 21 anos, né? Os 3 anos, ele é avaliado, ele vai sendo avaliado, né? A equipe de referência vai fazendo as avaliações trimestrais. Nós trabalhamos com relatório para o judiciário trimestral, então nós temos o polidimensional, que é o nosso primeiro relatório, o PIA, e depois onde faz as propostas. Depois de 3 em 3 meses a gente vai fazendo essa avaliação do adolescente, né? E quando a gente acredita que ele esteja pronto, a gente faz o relatório que a gente chama de conclusivo, que é a sugestão de conclusão da medida de internação. Esse prazo ele é determinado, ele é conforme o desenvolvimento do adolescente, né? Então, conforme o adolescente vai crescendo, e daí é feito um olhar para tudo. Sim, é feito um olhar para a família, como que essa família também está se preparando, entendeu? Para o adolescente, o que ele construiu aqui dentro. A gente tem hoje uma estrutura, né, no município de CREAS, de CRAS, né, que são psicólogos, assistentes sociais, tem os CAPs que cuidam da saúde também. Então, assim, já há uma boa interligação entre eles, que precisa ser melhorada, sempre precisa ser aprimorada, né? O adolescente, assim que chega, ele é avaliado pelo pedagogo da casa, por uma avaliação diagnóstica, e é verificada a situação dele, né? Se ele sabe ler, se ele não sabe. E nas 2 primeiras semanas também, logo que inserido em sala, ele também é avaliado pelos professores do ensino formal, que, junto com o pedagogo e os demais colegas do setor, avaliam qual é a melhor sala, qual é o melhor espaço para que ele dê continuidade nesse processo de aprendizagem. Às vezes o adolescente chega no 3º ano do ensino médio, não sabe ler nem escrever, ele precisa passar uma temporada, a gente espera que curta, na sala do ciclo 1, procurando sanar as dificuldades aí em matemática, em língua portuguesa, para que ele possa conseguir com decência acompanhar a sua série de origem. São adolescentes tranquilos, a gente tem um predomínio de adolescentes com
mais primários, então são meninos que é mais fácil de trabalhar, né? A gente consegue identificar que não são meninos que têm uma cultura ainda muito grande, são poucos os que têm essa cultura mesmo, né, do crime, vamos dizer assim. Então eles são meninos que você consegue ter um acesso fácil, né, a família disponível para estar sendo trabalhada e os próprios meninos disponíveis o tempo inteiro para estar recebendo, né? E o problema de você, às vezes, não aplicar o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, com a firmeza necessária, é talvez você fazer uma propaganda da redução da idade penal, né? Porque o Código Penal não vai resolver o problema. Você colocar esses adolescentes numa penitenciária, num CDP, é você dar um passaporte para o crime, é você colocar um estagiário aí para estagiar junto a um sistema penitenciário que é muito descontrolado, né? Então, assim, eu acho que seria um grande equívoco. Talvez o que possa ser feito em relação aos crimes com violência, né, que tem altas penas para o adulto, é você permitir que a partir de uma certa idade o adolescente fique mais tempo privado de liberdade, mas na estrutura da infância e juventude, que é a Fundação Casa.